Deserto, lugar de milagres. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: deserto, lugar de milagres. Alguém vai dizer: como assim, pastor? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 3. Obrigado, filhão. Bênção de Deus, bênção de Deus, bênção de Deus, bênção. Mateus capítulo 3, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, o deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E aí segue falando, e segue falando, e segue falando. E no versículo 11 diz: eu vos batizo com água. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu só estou trazendo um pouquinho aqui do contexto, amém? No versículo 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nós estamos vendo, gente, só para pegar o contexto, que Jesus foi até onde João Batista estava batizando. Só para eu lembrar vocês que João Batista, pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, ó: João Batista, na verdade, não tinha o nome João Batista. Ele era chamado João Batista. Tá, gente? Sabe por quê? Porque, na verdade, João Batista não era filho de Zacarias Batista. Da mesma forma como Jesus não era filho de José Cristo, nem da Maria Cristo. Se você pegar a tradução do inglês mais antiga, eu acho que até as mais novas talvez, você vai ver que chama lá como John the Baptist. É João o Batista, João, aquele que batizava, aquele que batiza. Então ele era conhecido como Batista porque ele batizava. Amém, igreja? Então Jesus é levado até o deserto, até onde o João Batista estava, para ser batizado. Diga: Jesus foi levado com um propósito. Amém? Aí então Jesus é batizado, queridos. E João Batista dá uma confissão pública de fé acerca de Jesus, dizendo: olha, eu não sou digno nem de tocar nas sandálias dos pés dele. Sabendo que as sandálias, numa questão mais cultural, era uma coisa muito imunda, muito suja. Então ali João Batista está dizendo que nem a imundícia que ele carrega ali nas sandálias, não é nos pés, mas nas sandálias, nem a imundícia das sandálias, eu sou digno de carregar. Olha como João Batista está se referindo acerca de Jesus. Ele é muito mais poderoso do que eu. E ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, depois que ele é batizado, gente, a Bíblia fala, inclusive na narrativa de Lucas, fala que veio o Espírito Santo na forma corpórea de pomba. E o céu se abriu e uma voz bradou, a voz de Deus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Que loucura isso, queridos. Aí esse Jesus, cheio do Espírito, agora no capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito
Espírito, diga, foi Jesus levado pelo Espírito. Diga, foi o Espírito de Deus. Não, fale com mais propriedade, fale com vontade, fale com entendimento. Se ligue no que você está falando. Diga, foi o próprio Espírito de Deus quem guiou a Jesus para o deserto. Então olha só, quando Jesus foi guiado pelo Espírito para estar onde João Batista estava, havia um propósito. Diga, propósito. E agora quando Jesus é guiado para o deserto, também havia um propósito. Diga, propósito. E a Bíblia fala que o propósito era para ser tentado pelo diabo. Você tem coragem de repetir? Diga, o propósito de Deus era assim que Jesus fosse tentado. Meu Deus. O problema é que nos foi ensinado muitas vezes sobre um evangelho de barbadinha, um evangelho de balaio. E Jesus nos ensina sobre um evangelho de cruz, sobre um evangelho de lutas, onde eu só posso tomar posse do reino de Deus se for com esforço, e somente os esforçados se apoderarão dele. É isso que a Bíblia fala, queridos. Então a gente está vendo aqui Jesus sendo guiado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja que Deus, olha só, Jesus estava ou não estava cheio do Espírito? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Como é que alguém cheio do Espírito passa fome? Como é que alguém cheio do Espírito passa trabalho? Diga para você mesmo, por causa de um propósito. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Deus sempre está nos ensinando muitas coisas em todas as coisas. Então aqui a Bíblia está nos mostrando Deus guiando através do seu Espírito a Jesus Cristo de Nazaré. Ele cheio do Espírito de Deus. De fato, quando o tentador chega, olha só o que ele fala. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quando o tentador disse isso, é óbvio que o tentador sabia que Jesus tinha sim autoridade para transformar aquelas pedras em pães. Mas diga assim, ó, mas não era este o propósito. Não era este o propósito, queridos. Quando Elias estava naquela torrente de Querite, e ali, preguei sobre isso agora nesse final de semana lá em Santa Maria, ou melhor, na internet, porque foi uma conferência online. Mas já preguei isso aqui várias vezes, já citei várias vezes. Elias, o mesmo homem que tinha dito, olha o que ele fala. Não choverá nessa terra, nem orvalho cairá sobre ela, segundo a minha palavra. Ele não estava falando segundo a palavra do Senhor. Ali era a palavra do próprio profeta que foi assinada embaixo pela mão de Deus. Deus assinou embaixo daquela palavra porque Elias andava com Deus. Só que neste momento havia um propósito. Diga, havia um propósito. Só que depois então aquela fonte ela seca. Aquela fonte se seca. E o mesmo profeta que tinha dito não vai cair, ele poderia dizer fonte, volta a jorrar. Ele poderia dizer Deus, ou pedir a Deus, Deus, por favor, faz essa torrente, faz essa fonte, ela voltar a jorrar, por favor. Eu quero dizer para vocês, queridos, muito provavelmente Deus teria feito. Só que não era o propósito. Alguém vai dizer, mas será que Deus faria? Da mesma forma, como o propósito, no momento em que Deus disse para Moisés, ferir a rocha, ele foi lá e feriu, a água saiu, e depois ele disse, falai a rocha, e ele não falou, ele feriu e a água saiu igual, mas ali o propósito foi descumprido.
foi esquecido, foi deixado de lado. E por causa desse descumprimento de propósito, houve um embolamento. Muitas vezes nós queremos ferir o propósito de Deus, queridos. E não deixamos, muitas vezes nós não nos deixamos ser guiados ao deserto. Deus está muitas vezes nos guiando para o deserto, para falar conosco profundamente, queridos. Nos desertos mais áridos, mais secos, eu postei isso no meu Instagram, que nós vamos encontrar os mais lindos mananciais de Deus. Nos desertos mais secos é onde nós vamos encontrar, queridos, os mais lindos mananciais de Deus. Falei no domingo, postei isso no domingo e estou meditando nisso desde domingo. Falei no domingo aqui acerca de quando nós somos jogados por Deus dentro de um poço. José foi colocado não pelos seus irmãos dentro daquela cisterna, foi Deus. Da mesma forma como que não foram aqueles que achavam que estavam matando a Jesus, que o penduraram naquela cruz, mas ele mesmo se colocou naquele lugar, porque havia um propósito. Havia um propósito. Diga, propósito. Alguém vai dizer, mas por que repetir tanto? Amados, é porque nós, cristãos, nós precisamos entender que a nossa vida tem um propósito. Que as vitórias de Deus na nossa vida, elas têm um propósito. Que as lutas que Deus nos permite passar, elas têm também, sim, um propósito. E aqui nós estamos vendo Jesus sendo guiado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Não é porque Jesus estava em pecado, queridos. A primeira coisa que se fazia algumas décadas atrás, no início, vamos dizer assim, do movimento pentecostal, era, o camarada começou a se dar mal, e esse aí está em pecado. Hein, pastor Felipe, não era assim? Deu um problema na família do cara, esses aí, certo que estão em pecado. Será que não leram aquela passagem quando Jesus chega e está lá uma enfermidade e pergunta para Jesus, mas o que será que esse aí fez? O que aconteceu? Foi ele ou foram seus pais? E aí Jesus disse, não foi ele nem os pais, mas para que se manifeste a glória de Deus aqui. Então a primeira coisa que a gente quer fazer muitas vezes, o camarada está passando por uma dificuldade. E esse aí deve estar com problema, esse aí deve estar em pecado. Então Jesus devia estar com bastante problema aqui, amado. Porque foi o próprio que foi lá incomodar ele. O diabo se levantou para ir tentar Jesus. Só que na verdade tudo isso era um propósito de Deus. Talvez você se encontre hoje num grande deserto. Talvez a sua família hoje se encontre num grande deserto, num lugar de angústia, num lugar de sofrimento, num lugar de solidão, num lugar de fome, de seca, de sede profunda. Eu quero dizer para você, há um propósito de Deus nisso. Pastor, mas está doendo demais. Há um propósito nessa dor. Pastor, parece que não passa. Há um propósito nesse tempo. Cada dia que passa, eu vejo ainda mais a mão de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, queridos. Quantas coisas já passamos, quantas lutas já enfrentamos. E cada uma das coisas, quando as coisas vão se alinhando, eu vou dizendo, meu Deus, me perdoa, poderia ter tido uma postura ainda mais de fé. Eu sei que eu já tive até que me explicar para os obreiros aqui da igreja, né? Porque às vezes aconteceram alguns problemas e alguns disseram, puxa, mas o pastor está pregando como se nada tivesse acontecendo. Sim, espiritualmente não está acontecendo nada. Espiritualmente o que está acontecendo são os propósitos de Deus cumprindo. Espiritualmente o que está acontecendo é Deus nos guiando muitas vezes ao deserto, talvez para sermos tentados ao extremo, mas logo ali na frente vai acontecer uma coisa. Quem está me acompanhando, diga amém. O diabo pergunta se és filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo chega no seu ouvido dizendo assim, não, se tu fosse filho de Deus, tu não estava passando por esse problema na tua casa. Se tu fosse filho de Deus, tu não estava passando essa angústia com a tua esposa, com teus filhos, com teu marido. Tu não estava passando essa dificuldade financeira. Tu não estava com dificuldade aqui, não estava com dificuldade ali. Jesus estava na plenitude do Espírito, mas estava passando fome.
Jesus estava na plenitude do Espírito, mas estava sozinho. Jesus estava na plenitude do Espírito e estava num lugar desértico. Davi estava cheio do Espírito e estava socado no fundo de uma caverna, sendo perseguido pelo seu próprio rei, para ser morto. Sendo perseguido com o seu próprio exército, que aquele exército já era de Davi. Elias estava cheio de Espírito, mas estava afundado numa caverna, entrando em depressão, depois de ter derrotado num desafio glorioso, derrotou todos os profetas de Baal, a ponto de não ser uma simples derrota, mas todos foram mortos. De repente ele está no fundo de uma caverna, deprimido, com medo da tal da a Jezabel. Com todo respeito, nada de feminismo, machismo, amém, igreja? Mas ele enfrentou centenas de profetas, homens que realizavam certos prodígios em nome dos deuses deles, ou em nome de Baal. Ele enfrenta eles todos num desafio, onde Deus literalmente respondeu por fogo. E de repente ele está com medo de uma única mulher. Repito, nada de feminismo e machismo, amém, igreja? Aqui é biblismo só. Amém, igreja? Mas ele está lá jogado naquele canto, mas cheio do Espírito. Esse mesmo João Batista, que disse: eu não sou digno de desatar, de carregar a sandália dos seus pés. Depois dele ver tudo isso, gente, dele ver o céu se abrindo, meu Deus, eles ouviram a voz de Deus: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Quando João Batista é preso, a Bíblia fala que, quando ele estava no calabouço, na prisão, no cárcere, ele manda chamar os seus próprios discípulos e pede para os seus discípulos: olha, vão lá até Jesus e perguntem para ele se ele realmente é o Cristo, se ele realmente é aquele que havia de vir. Meu irmão, o mesmo João Batista que de repente, naquele momento de glória, ele diz: olha aqui, ele é mais poderoso do que eu, não sou digno nem de carregar as sandálias dos seus pés, nem imundícia das sandálias dos seus pés, eu não posso nem ter a dignidade de carregar. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com poder. Ele tem essa revelação toda, mas quando vem o problema, será que esse é mesmo o Messias? E é aqui que nós temos que nos apegar agora, queridos, e trazer isso para nós. Como é que nós temos nos comportado no momento do deserto? Nós precisamos entender que o deserto é lugar de milagres. Repita comigo: deserto é lugar de milagres. Diga: se Deus me guiou para o deserto, é porque Ele não somente quer, mas Ele vai me fazer experimentar milagres. Amém, igreja? Diga: deserto, lugar de milagres. Aí Jesus olha para o diabo e diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus está colocando o alimento, o pão, as necessidades básicas. Não vou falar da sobrevivência, mas vou falar aqui da própria existência. E ele coloca a palavra de Deus acima disso. Onde está a palavra de Deus? Em que lugar no ranking da sua vida está a palavra de Deus? Fica para depois, quando você tiver tempo. Fica para os dias onde não estiver muito frio, eu vou à igreja. Onde não estiver muito calor, eu vou à igreja. Ah, pastor, eu não estou indo por causa do coronavírus. Beleza, mas se você está agora participando, você está na igreja. Você está na reunião da igreja. Quem concorda comigo, diga amém. O meu paizinho, nosso pastor, ele tem se privado de vir. Com o coração partido, mas tem se privado. Então pessoas estão precisando fazer isso. Pessoas estão precisadas
de fazer isso. Elas precisam dessa restrição, desse resguardo maior. Mas uma vez que a pessoa então, escute, privada de estar aqui, ou na opção de não estar aqui, opta também por não estar lá, está perdendo. E é por isso que nós investimos tanto na transmissão, ou nas transmissões. Para que as pessoas que estão privadas, ou que precisam optar por não estarem aqui, possam participar com a mesma qualidade que nós que estamos aqui. Você está me entendendo? Diga amém. Você está me entendendo? Diga amém. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no pináculo, sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és mesmo filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou então o diabo a um monte muito alto, mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso então o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Como é que você acha que os anjos vieram servir a Jesus? Eu vou falar, não vou usar a palavra aqui do sul, porque para fora ela soa estranha, né? Você acha que os anjos vieram com 2 pãezinhos, pão francês, aquele pequenininho, 2 pãozinhos da padaria, dormidinho de 2 dias? Ó, Jesus está aqui, tem uma água aqui, meio salobra aqui, né? Mas toma aí para saciar a tua sede. Foi o que deu para pegar aqui no deserto. Toma um cactus aqui, só cuida dos espinhos. Dá uma espremidinha e toma esse caldo aqui, esse líquido. Eu imagino os anjos chegando diante de Jesus com a refeição. Com a refeição, algo celestial. Por isso que não veio um anjo só, porque podia vir um anjo com uma mochila. Não, vieram anjos, vieram carregando, veio uma milícia. E disseram: Jesus, agora o Senhor come tudo o que o Senhor quiser. Veio direto do céu, porque o Senhor cumpriu o propósito. O problema é que muitas vezes nós não queremos cumprir o propósito. Estamos sendo guiados por Deus. É a série Guiados por Deus. Moisés e o povo foram guiados por Deus para aquele momento de encurralamento. Foi assim que Faraó, Deus mesmo disse: Faraó e os seus dirão que vocês estão encurralados. Faraó e os seus dirão que vocês estão desorientados. Mas eles não estavam desorientados, eles estavam guiados. Eles estavam sendo guiados por Deus. Diga: guiados por Deus. Guiados por Deus. Diga: eu quero ser guiado por Deus. Diga: eu quero ser guiado por Deus. Em todas as coisas, amados, em todas as coisas, toda hora, em todos os sentidos, quando nós nos deixamos ser guiados por Deus. Amados, muitas vezes sim, vamos passar por um deserto, mas esse deserto tem um propósito. Qual é o deserto que você tem passado hoje? Qual é o deserto que você tem passado hoje? Talvez é com um filho, talvez é com todos os filhos, talvez é com o marido, talvez seja com a esposa, talvez seja com o vizinho, talvez seja com um colega de trabalho, talvez você esteja vivendo num deserto pleno, você está com problema com todo mundo. E parece que todo mundo está com problema com você. Qual é o deserto que você se encontra? O diabo está querendo dizer para você, está querendo dizer acerca de você, ou sobre você, que você está desorientado, que esse deserto encurralou você, ele deixou sem saída. Mas hoje você vai dizer: Deus, obrigado, porque
eu sei que o Senhor tem me guiado até aqui. E que sim, há um propósito para todas as coisas, em todo o tempo. Diga: Deus, eu sei o que a tua palavra diz. Todas as coisas cooperam. Você sabe o que quer dizer cooperar? Significa operar juntamente. Quando a Bíblia fala acerca dos discípulos, em Marcos 16, que eles saem impondo as mãos, que eles saem pregando o Evangelho, cumprindo o ID, diz a palavra que o Senhor, ou seja, então, por causa disso, esse então é uma condicional. Ou seja, porque os discípulos obedeceram e foram, eles estavam cumprindo o ID. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o Senhor Jesus cooperava com eles através de sinais que se seguiam. Ou seja, à medida em que eles trabalhavam, que eles impunham as mãos, os milagres aconteciam, porque eles estavam cumprindo um propósito. Eles estavam sendo guiados por Deus para cumprirem um propósito. Talvez hoje você esteja num momento terrível da sua vida. É um deserto que você não semeou para colher. É um deserto que você entrou sem saber por onde entrou e nem por onde vai conseguir sair. Mas eu quero dizer para você, deserto é lugar de milagres. Foi no deserto, foi diante do mar que os milagres aconteceram sobre os filhos de Israel contra Faraó. Foi no deserto, escute, que Moisés encontrou a sarça ardente e ficou face a face com Deus Todo-Poderoso. Foi no deserto que Jesus foi alimentado pelos anjos dos céus. Foi no deserto, foi no deserto. Deus te levou até esse deserto, Deus te guiou até esse deserto, para manifestar a sua glória na sua vida. Se você está vivendo um momento de deserto na sua vida, diga: Senhor, mesmo sem entender, eu reconheço, há um propósito, e eu quero viver esse propósito. Eu quero viver este propósito. Feche os teus olhos, por favor. Essa aí. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh. Talvez você está num deserto terrível nesses dias. Num deserto familiar, num deserto financeiro. Talvez num deserto emocional. Talvez num deserto em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero continuar afirmando: deserto é lugar de milagres. É no deserto que os maiores milagres acontecem. É no deserto, queridos. É no deserto. Vamos cantar essa canção, queridos. E vamos profetizar nessa noite. Vamos profetizar nessa noite. Chore a canalá em sua.